Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 14, que dizem: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Bom, queridos, então Jesus havia acabado de subir aos céus diante dos olhos deles, deixando com os discípulos a promessa de que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles receberiam poder do alto para realizar a missão deles de anunciar o Evangelho aos povos. E eles voltam então para Jerusalém, após contemplar essa visão maravilhosa, de Jesus subindo aos céus. Eles voltam para Jerusalém. E o livro de Atos não detalha, mas no Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor, Lucas, acrescenta que, ao voltarem para Jerusalém com grande alegria, eles o adoraram. Isso é um fato muito importante, queridos, para deixar claro que desde o início os discípulos tinham Jesus como Deus, porque eles o adoraram. Veja, na concepção judaica é absolutamente impossível você adorar qualquer coisa que não seja Deus. Na verdade, você adorar um mero ser humano é uma blasfêmia, é digno de morte na tradição judaica. Mas os discípulos adoram Jesus porque reconheceram que a ressurreição, que os milagres e que essa ascensão de Jesus comprovava taxativamente e de forma inquestionável que Jesus era Deus. Então eles o adoram, porque viram que Jesus era a encarnação do próprio Deus. Era o Verbo que se fez carne. É muito importante colocar isso porque alguns querem argumentar que Jesus só foi considerado Deus séculos após. Isso foi um desenvolvimento na teologia, ou a igreja criou essa história de Jesus como Deus. Não, queridos, é desde o início. O Evangelho de Lucas deixa bem claro que é um evangelho escrito, muito próximo dos fatos ocorridos, que eles o adoravam como Deus. Isso sempre houve desde o início da história cristã. Bom, e aqui temos um relato, uma descrição, uma citação do nome dos 11 apóstolos, apenas faltando Judas, quem traiu, Judas Iscariotes. E os 11 apóstolos, logo do início, eles então passam a se reunir e estar em constante oração. Se reuniram, inclusive, com as mulheres. É muito notável isso, que no ministério de Jesus as mulheres fazem parte desde o início, com um papel essencial, sempre ativas, sempre ajudando, sempre atuando. Então veja, diferente que qualquer escrito judaico da época, ou romano, ou grego, as mulheres eram totalmente desconsideradas, ignoradas e não eram citadas. Simplesmente não eram citadas, porque citar que as mulheres faziam parte, em todas as concepções da época, era quase que um demérito. Seria algo ruim para aquele grupo. Mas em Jesus não, que não há essa diferença, como o Evangelho tantas vezes cita, que em Cristo Jesus não há diferença entre o escravo, nem o livre, nem entre judeu, grego, bárbaro, cita, nem entre homem e mulher, porque em Cristo todos são um. Então as mulheres sempre estão presentes, sempre estão atuantes. Algumas eram amigas, pessoas que se converteram ao ouvir Jesus, outras eram parentes ou esposas dos apóstolos. Pedro, por exemplo, era bem claro que ele era casado. Tanto é que uma das curas de Jesus, ele curou a sogra de Pedro. O apóstolo Paulo, por exemplo, cita em 1 Coríntios 9, verso 5, diz que alguns apóstolos, os irmãos de Jesus e o próprio Pedro tinham esposas. Então é só para colocar isso, que
uma pessoa ter uma esposa ou não ter uma esposa, isso não atrapalha o ministério, muito pelo contrário, de novo, valorizar o papel da mulher. Um homem casado pode desempenhar suas atividades de pregação do evangelho sem qualquer impedimento, pelo contrário, tendo um apoio, tendo no lar alguém que vai dar todo o suporte, toda a alegria, todo o conforto para que ele possa exercer essa nobre atividade com todo o desempenho, todo o empenho. Bom, e nós vemos aqui os 11 apóstolos, provavelmente outros homens também, e as mulheres se reunindo para orar. Porque se Jesus deixou essa promessa, eles estavam ansiosos, eles estavam desejosos por receber de Deus essa força, essa coragem, essa unção do alto para poderem pregar o evangelho. E vejo que estavam num período de perigo, um momento que poderia haver qualquer tipo de perseguição, porque Jesus havia sido morto, claro que já haviam passado os 40 dias, mas sempre havia o perigo. Mas eles buscaram a Deus em oração por proteção, para ganharem coragem, enfrentando o medo de estarem reunidos, e para que recebessem esse poder, porque eles tinham uma grande missão a conduzir na terra, que era a pregação do Evangelho. E veja, nada mais poderoso, nada mais poderia gerar esse canal, esse mover de Deus do que um povo unido em amor, um povo de conduta correta, em oração fervorosa e desejando anunciar Cristo aos outros. Essa é a chave, queridos, de abrir as comportas dos céus para o derramar do Espírito. O povo de Deus unido em amor, com uma conduta correta, em oração constante e fervorosa e desejando não receber 1001 coisas, não ficar pedindo coisas para Deus, não, mas desejando compartilhar Cristo com outras pessoas. O texto diz que eles continuavam, eles perseveravam, eles iam adiante, eles queriam orar, queriam estar juntos, queriam buscar a Deus. Em algumas versões diz que eles estavam de comum acordo, ou seja, numa única mentalidade, num único objetivo, sem divisões, sem disputas, sem picuinhas, que era tão comum entre eles antes, que os apóstolos ficavam disputando para ver quem era o maior, quem chamava mais a atenção de Jesus, quem se destacava mais. Algo tão típico, queridos, de qualquer entidade religiosa. Infelizmente ocorrem essas coisas. Só que algo os tocou profundamente e os transformou de tal forma que eles deixaram todo esse tipo de pensamento pobre para trás. O que ocorreu? Bom, claro e evidente, que eles viram o próprio Deus sendo crucificado, sendo espancado, sendo torturado, sendo humilhado, e Deus se entregando a isso por amor a eles e por amor a todos nós. Ver Deus sendo massacrado, e veja, ele podendo sair daquilo, mas ele não saiu, porque ele tinha essa decisão de dar a vida por nós, e os discípulos viram isso, e viram a ressurreição dele, e viram depois a sua ascensão. Esses 3 fatos destruiu dentro deles todas essas coisas pequenas, todas essas coisas mesquinhas, baixas, de disputa de poder, de querer se destacar, de egoísmo, enfim, dessas coisas que o ser humano egoísta quer viver apenas pensando em si, queridos? Então, essa mensagem da cruz, ela tem que vir em nós com essa força e com esse poder de destruir em nós essas coisas pequenas e baixas. Se a gente, queridos, se você se imaginar diante da cruz, vendo Deus ensanguentado, Deus com a língua seca na boca, sem ter, com sede, com cansaço, massacrado, e isso por nós. Isso tem que despertar em nós algo que mova dentro de nós esse desejo por sermos melhores e abandonar as coisas tolas da vida para anunciar esse amor de Deus às pessoas. Os discípulos acordaram para a realidade última da existência,
que é que Deus nos ama e que essa mensagem precisa ser anunciada. Não um Deus condenador, não um Deus irado, mas um Deus apaixonado, um Deus que dá a vida por nós. E isso, os discípulos viram isso e então estavam buscando por isso, reunidos em amor, em constância, orando, buscando a Deus. Orando, não pedindo, Deus, resolve esse meu problema, resolve esse meu problema, resolve esse meu problema. Problemas que nós criamos. Não, mas eles falam, Senhor, o Senhor nos ama. Sim, nos abençoe, que a gente precisa sempre de Ti, mas o Senhor nos dá a capacidade, nos dá a sabedoria, enche as nossas bocas com palavras sábias, com palavras que transmitem a verdade do Evangelho, para que mais pessoas sejam libertas das trevas e cheguem ao caminho do amor, cheguem ao reino da luz e venham conhecer a Ti. Eles ficaram clamando por isso incessantemente. Senhor, nos capacita. Senhor, nos leva a anunciar o Evangelho. Nos leva a pregar a palavra. Que pessoas sejam conquistadas ao abrir da nossa boca. Que ajuda-nos a divulgar esse Evangelho. Eles tinham isso como desejo da alma deles e ardia o coração deles por isso. E o resultado dessas orações nós vamos ver nos estudos seguintes. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.